Olá, voltamos aqui com as aulas de processo penal do PCI Concursos e vamos tratar na aula de hoje o tema ação penal. Muito bem, o que seria a ação penal? Ação penal é um direito público, subjetivo, autônomo, independente e abstrato de provocar a prestação jurisdicional no sentido de se fazer aplicar o direito penal no caso concreto. Então vejam vocês que a ação é direito. Esse conceito que eu acabei de mencionar para vocês é de que a ação penal é direito e é direito público subjetivo de provocar a atividade jurisdicional, a prestação jurisdicional do Estado para fazer aplicar o direito penal aos casos concretos, tá certo? Esse é um conceito inicial e nós vamos então tratar agora já das características que estão inerentes a esse conceito que eu acabei de mencionar. E a primeira característica, como eu acabei de dizer, é que a ação é direito. Olha só que interessante pensar isso. É um direito que é conferido a um determinado órgão, a um determinado cidadão. No caso do direito penal e do direito processual penal, em regra, a ação é conferida ao Ministério Público por força da Constituição Federal, no artigo 129, inciso 1º, e quando ela é concedida ao Ministério Público, ela é direito-dever, porque o MP ingressa com a ação por determinação legal. Isso está no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, tá? E aí, quando digo para vocês que é direito-dever do promotor, ou é direito do cidadão especificamente, quem é que tem o dever que representa um contraponto ao direito de ação? Se o Ministério Público tem o direito de ação penal, ou se o cidadão tem o direito de ação penal privada, o que acontece na prática, e aí nós temos que destacar isso, é que o juiz, quando provocado pelo Ministério Público ou pelo ofendido querelante, o juiz tem o dever de responder a esse direito. Então, o direito de ação representa ou equivale ao dever do Estado de prestação jurisdicional. Aí, ó. A ação é direito, que tem como contraponto o dever da prestação jurisdicional, tá certo? Ótimo, então é direito. É direito público a próxima característica. E o que quer dizer isso, que é um direito público? Ora, é um direito público porque é uma relação jurídica processual que se estabelece entre o Ministério Público e o juiz, entre o Estado e o Estado, nos dois polos da relação. E mesmo que venha a ser o ofendido particular aqui, que promova a ação penal privada, vamos pensar aqui, que aqui nós temos o ofendido, vítima do crime, querelante, que promove a ação penal privada em face do juiz, o direito continua sendo um direito público. Ah, mas a ação é privada, não interessa. O direito é público. O direito continua sendo um direito público, porque a relação jurídica processual é uma relação de direito público. É uma relação que se estabelece entre um órgão e o Estado, entre um cidadão e o Estado, e essa relação ela é essencialmente de direito público. Os direitos e os deveres são direitos e deveres regidos pelo direito público. Então, o direito de recorrer, o direito de produzir provas, o direito de defesa, o direito de acusar, todos esses direitos são regidos pela lógica do direito público, pelo regime jurídico de direito público, né? São direitos de caráter republicano. Então, é direito público nesse aspecto, tá? Além de ser um direito público, é um direito subjetivo. O que quer dizer isso, subjetivo? É porque eu consigo identificar o titular desse direito.
É direito público subjetivo porque eu consigo identificar o titular desse direito, o sujeito de direitos aqui, que vai exercer o direito de ação, não é? Que pode ser o MP ou o ofendido. Então, direito público subjetivo, porque eu identifico o sujeito, o exercente desse direito. Um direito público subjetivo. É um direito público subjetivo e ele também é um direito, portanto, autônomo. O que quer dizer isso, autônomo? O direito de ação, para ser exercido, não depende de complementação, não depende de liberalidade, não depende de nenhuma atuação de um terceiro. Ou seja, o seu titular, o seu detentor, o titular, o sujeito do direito de ação, exerce esse direito autonomamente. Sem depender de complementação, sem depender de auxílio, sem depender de qualquer ato complementar. Essa autonomia, em alguns casos, ela pode ser mitigada pela lei penal, por uma questão de política criminal, nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação, porque o Ministério Público depende de uma liberalidade do ofendido, da vítima do crime ou do seu representante legal para ingressar com a ação. Aí tudo bem. Nós vamos ter a lei mitigando essa autonomia, a própria lei penal pode fazer isso por uma questão de política criminal, tá certo? Muito bem. É um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Então vamos entender o que quer dizer isso, direito abstrato. O direito de ação ele é abstrato porque ele não se confunde com o mérito da própria lide penal. O direito de ação não se confunde com o mérito, com a própria aplicação do direito penal no caso concreto e com os fatos. Ou seja, o fato de uma ação penal ter sido julgada improcedente por falta de provas ou pela evidência da inocência, não quer dizer que o direito de ação não foi exercido. Ele é abstrato, o direito de ação. O resultado do mérito da ação não se confunde com o direito de ação. O mérito não foi concedido, mas o direito de ação foi exercido. Então, o direito de ação não é um direito concreto porque não depende da concessão da punição para se condicionar o exercício do direito de ação. A existência e a validade do direito de ação não dependem da efetiva punição. Ou seja, o fato da ação penal ser julgada improcedente não quer dizer que o direito de ação não foi exercido. Foi exercido sim, porque ele é abstrato. Além de ser abstrato, o direito de ação ele é o quê? Instrumental. Ou seja, ele é instrumento para a aplicação do direito penal. A ação penal condiciona a aplicação do direito penal. O direito penal só se aplica por meio do instrumento ação penal. Tá certo? Então, direito público, subjetivo, autônomo, abstrato e instrumental. Tá certo? Vamos aqui agora, então, tratar das condições da ação, que são importantes. Eu vou apagar rapidamente aqui e a gente trata já aí das condições da ação. Vamos lá. Em termos de condição da ação, nós temos que pensar o seguinte: o que seria essa categoria condição da ação? Condição da ação são pressupostos para que a ação permita a análise do mérito. São pressupostos que devem ser atendidos para verificar se aquela ação está em termos para admitir um julgamento de mérito, para solucionar a própria lide penal. Então vamos lá. Quais são essas condições da ação? Vamos lá. A primeira delas é a legitimidade de causa. Já explico já o que é isso. A segunda, interesse de agir. A segunda, interesse de agir. E a terceira é a chamada possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade é de causa,
interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. São as três condições da ação. Vamos começar falando da legitimidade ad causa, que é a legitimidade ativa e passiva do direito de ação. Para nós aqui no processo penal, é muito mais fácil do que no processo civil identificar a legitimidade ad causa. Por quê? Porque a legitimidade ativa do direito de ação, ela já está disciplinada pela própria lei penal. Lá no artigo 100 do Código Penal, nós conseguimos extrair a regra. Ou seja, vamos guardar bem isso, hein? Olha só, o artigo 100 é muito claro em dizer que se a lei penal nada disser, a legitimidade ativa é do Ministério Público, a ação é penal pública, incondicionada. Se a lei penal nada disser, a regra é essa, a acusação é pública, é do Ministério Público, e o Ministério Público é o detentor do direito, dever de ação. Se a lei penal quiser, ela transfere ao particular e vai dizer que aquele crime só se procede mediante queixa. Ou ela mitiga a autonomia do direito de ação dizendo assim, a ação só será processada mediante representação. Então a lei penal é que faz isso por meio de uma política criminal, por uma questão de política criminal. É a lei penal que delimita essas circunstâncias, tá certo? Então nós temos aqui um modelo enrijecido por lei. É a lei penal que vai dizer se é o particular que tem a legitimidade ativa, se é o Ministério Público, ou se porventura essa autonomia está sendo mitigada nas hipóteses de ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Tá certo? Combinado isso? E a legitimidade passiva? Quem responde no polo passivo? Ora, o autor do delito. O autor do fato delituoso é quem tem legitimidade passiva para responder no polo passivo da ação. Agora, cuidado com uma coisa, porque quando a lei penal ela diz que o crime é de ação penal pública condicionada à representação, ou quando a lei penal diz que o crime é de ação penal privada, né? Ela está, na verdade, se reportando à legitimidade, não à natureza do direito de ação, que é sempre um direito público. Porque alguns vão dizer, é uma redundância muito grande dizer que a ação é pública se ela é um direito público. Ou seria um contrassenso dizer que a ação é privada, ação penal privada, se ela é um direito público. Não há contrassenso, porque essa denominação de pública e privada, ela está ligada à legitimidade ativa, tá certo? Então não há problema algum quanto a isto, tá bom? Vamos falar então agora do interesse de agir como condição da ação. O indivíduo só pode ir a juízo como legitimado ativo ou Ministério Público se houver interesse de agir. O que quer dizer isso? Se a ação penal for minimamente útil, necessária ou adequada. Veja que o interesse de agir se respalda num trinômio: utilidade, necessidade e adequação. A ação penal só vai ser ajuizada se ela for útil, necessária e adequada. Então, se faltar utilidade, se faltar necessidade ou se faltar adequação, falta uma das condições da ação. Aí nós estamos diante de um fenômeno chamado carência da ação e o processo deve ser anulado. O processo penal é nulo aí nesse caso. Tá? Então vamos começar com a utilidade. Vou dar um exemplo de utilidade da ação. A ação penal é útil quando o crime não está prescrito. Se o crime estiver prescrito, a ação é inútil. E o juiz pode se negar a receber a ação penal por inutilidade baseada na falta de interesse de agir. Inutilidade da ação penal, porque o crime está prescrito ou vai prescrever logo mais, a chamada prescrição antecipada ou virtual ou em perspectiva. Então nós estaremos aí diante de uma inutilidade do direito de ação, falta de interesse de agir. Com relação à necessidade, eu vou dar um exemplo mais atual que pode demonstrar a desnecessidade da ação penal, que são as hipóteses de acordo de colaboração premiada.
Faz-se um acordo de colaboração premiada, por exemplo, entre o Ministério Público e o autor do fato. Aquele acordo de colaboração ele é homologado, produz a sua eficácia e o Ministério Público então deixa de ajuizar a ação penal, se vale de uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal e não propõe ação porque a ação está se tornando desnecessária na medida em que houve um benefício obtido pelo acordo de colaboração premiada. Então estamos aí diante da desnecessidade. Eu confesso para vocês que as hipóteses de desnecessidade da ação penal são muito excepcionais, porque todos sabemos que a jurisdição penal ela depende, para ser aplicada, da ação penal. O direito penal depende da jurisdição penal, melhor dizendo, para ser aplicado. O direito processual penal é um direito de jurisdição necessária sempre. Não? Nullum crime, nulla pena, sine judício. É nulo crime, nula pena sem o processo penal. Então, o processo penal é indispensável, porque o direito penal é um direito de coação indireta, não é isso? Então, é importante rememorar e lembrar sempre disso. Portanto, é difícil você encontrar uma falta de interesse de agir por desnecessidade da ação, tá? E a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação? O que significa isso no processo penal? No processo penal, a possibilidade jurídica do pedido está diretamente ligada à tipicidade penal em abstrato. Ou seja, nós só podemos admitir a possibilidade jurídica do pedido nas hipóteses em que a lei penal prevê um tipo penal para uma determinada modalidade de crime. Então vamos tomar muito cuidado e entender bem isso. A possibilidade jurídica do pedido no processo penal ela é positiva. Só é possível pedir a condenação de alguém que praticou uma conduta descrita num tipo penal em abstrato. Só isso é possível. Só esse pedido é possível de ser feito no processo penal. Diferente do processo civil, até porque lá no processo civil, até no novo Código de Processo Civil, está extinta a possibilidade jurídica do pedido. Lá a possibilidade jurídica do pedido é negativa, ou seja, todo e qualquer pedido é possível, desde que não haja uma vedação legal expressa. Então, como são as vedações legais expressas são excepcionais, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser condição da ação no processo civil por força do novo CPC. Agora, no penal, não. No penal, nós temos uma série de tipos penais, a possibilidade jurídica do pedido está alinhavada com o tipo penal. Só que temos que tomar um cuidado. Qual pedido que é analisado como possível juridicamente? O mediato ou o imediato? E aqui é o pedido imediato. Ou seja, aquele pedido condenatório. Dá para pedir para condenar alguém perante um juiz? O promotor pode pedir para condenar alguém perante um juiz? Dá para pedir? O que o juiz vai analisar? Se dá para pedir essa condenação. Ele vai analisar se existe uma figura típica ali. Porque se a narrativa constante da denúncia, da peça acusatória, é absolutamente atípica, ele já pode, de plano, declarar carência da ação, falta de condição da ação por impossibilidade jurídica do pedido, que também se confunde com a falta de justa causa, né? Óbvio, por atipicidade em abstrato, né? Então ele pode dizer assim, olha, não estou recebendo a denúncia porque essa conduta é atípica, falta a possibilidade jurídica do pedido condenatório. Não vamos confundir o pedido imediato, que é o pedido para condenar alguém, com o pedido imediato, porque esse é mérito, esse não é condição da ação. Esse é mérito efetivamente, que é o próprio fato criminoso narrado na denúncia com um desdobramento punitivo. Não vamos confundir uma situação com a outra, tá certo? Basicamente, existe uma distinção importante aqui, tá? E com relação à legitimidade ativa, nós já falamos aqui. Então, a ação pode ser ação penal pública ou ação penal privada. E é a lei penal que vai dizer isso, que vai dizer se está ou não transferindo essa legitimidade ou esse direito de ação para o particular. Lembrando que na ação penal pública, o direito de ação para o legitimado ativo Ministério Público é direito-dever. Enquanto que para o particular, na ação penal privada,
nós estamos diante do quê? De uma opção. Aqui nós estamos diante do quê? De um direito de caráter absolutamente disponível. Tá certo? Vamos seguindo na nossa análise e vamos falar agora da peça inicial, tanto da ação penal pública quanto da ação penal privada. E essa peça inicial, quando a ação é ação penal pública, elaborada pelo Ministério Público, a peça chama-se denúncia. Tá? Quando a ação é ação penal privada e é o particular que ingressa, por meio de seu advogado, nós estamos diante de uma peça chamada queixa-crime. As duas peças são muito parecidas, portanto eu vou falar da denúncia, naquilo que se aproveita para queixa-crime eu já vou deixar colocado, e aí eu coloco qual a diferença da queixa para a denúncia. Tá? Vamos lá. Tanto a denúncia quanto a queixa são peças acusatórias. Peças acusatórias que imputam crimes a determinadas pessoas. Tá? Muito bem. O que devemos ter em mente quando pensamos tanto na denúncia quanto na queixa-crime em termos de formalidade legal para a peça estar sendo bem elaborada? Nós temos que cumprir o artigo 41 do CPP. Lá estão descritas as formalidades legais, tanto da denúncia quanto da queixa. E aí eu tenho que dizer a vocês o seguinte, tanto a queixa quanto a denúncia devem sistematicamente trazer uma narrativa detalhada dos fatos. Uma narrativa detalhada dos fatos, para que não haja acusação genérica, acusação kafkaniana, olha essa expressão que o Supremo usa na sua jurisprudência, acusação kafkaniana, ou genérica, ou lacônica, ou uma acusação imprecisa. A acusação deve ter uma narrativa fática muito bem detalhada. E por que é importante detalhar a narrativa? Para que a denúncia não se torne uma peça inepta, vaga, imprecisa e lacônica e insuficiente para que o acusado possa exercer plenamente o seu direito de defesa. Tá? Então, na acusação tem que estar constando quando que aquele fato aconteceu, em qual lugar ele aconteceu, qual foi o modus operandi, quais as pessoas envolvidas, qual o motivo do crime, qual o bem jurídico que foi atingido com a prática do crime, quais são os coautores, quais são as vítimas. Todos esses dados têm que estar devidamente descritos na denúncia, sob pena da denúncia ser uma peça inepta. A mesma exigência se estende para a queixa-crime. Além disso, é no momento de oferecimento da denúncia e da queixa-crime que a acusação propõe sua prova testemunhal. É nesse momento que deve ser apresentado o rol das testemunhas de acusação sob pena de preclusão. Se a denúncia for protocolada, ajuizada sem o rol de testemunhas, nós estaremos diante então de uma acusação em que não haverá prova testemunhal a ser produzida porque ela está preclusa. Tá? A proposição da prova testemunhal precluiu a partir daí. Isso tanto para a queixa quanto para a denúncia, tá bom? A queixa como peça acusatória inicial da ação penal pública e a queixa, peça acusatória inicial da ação penal privada. Então vamos falar rapidamente da queixa e dizer o que tem na queixa de diferente da denúncia. Bom, basicamente a queixa é uma peça acusatória elaborada por um advogado que recebe procuração do querelante vítima do crime, do ofendido, tá? E aí, como a queixa-crime ela é elaborada por um advogado, nós temos que ter uma procuração e essa procuração tem que ser com poderes especiais para ofertar a queixa. Mas mais do que poderes especiais, a queixa exige uma narrativa do fato criminoso no corpo da procuração. Olha só. Procuração com poderes especiais para oferecer queixa sobre um fato delimitado de forma objetiva no
texto da própria procuração. Por que será que existe essa exigência para queixa-crime? É muito simples e importante saber. O Ministério Público, quando ele oferece denúncia e ele acusa, ele cumpre um dever legal de ofício. Então, a autoridade do promotor, quando oferece a denúncia, deriva direto da lei. E a autoridade do advogado para oferecer queixa-crime? Deriva da vontade da vítima, do ofendido, do querelante. E essa vontade é manifestada pela procuração. E essa vontade está adstrita a um determinado fato concreto e objetivo que deve constar da procuração. Porque o advogado não tem poder acusatório. Não tem poder acusatório, como tem o Ministério Público, não tem um poder acusatório que deriva direto da lei. O advogado não tem isso. Então ele depende dessa procuração, com esse poder específico, que lhe é outorgado, juntamente com a narrativa do fato, tá certo? Basicamente, então, essa é a diferença que nós temos da queixa para a denúncia. E isso é uma garantia que o advogado tem. O advogado tem essa garantia por quê? Porque ele sabe que se porventura houver alguma falha na ação ou deficiência nesse fato, quem se responsabiliza é a vítima que lhe levou essa informação. Quando ele tem uma procuração com poderes específicos, ele tem esse resguardo que é muito importante para não ter nenhum tipo de problema de responder por denunciação caluniosa ou perante o Tribunal de Ética da OAB, de estar imputando um fato que efetivamente não aconteceu, tá certo? Seguindo, então, o que eu tenho para destacar a partir de agora é o funcionamento da ação penal pública incondicionada. Vamos lá. A ação penal pública incondicionada é a regra dada ao Ministério Público. O Ministério Público não precisa se submeter à vontade do particular, ele pode simplesmente ingressar com a ação diretamente, independentemente de representação, e a grande regra é essa no processo penal, é a ação penal pública incondicionada, e a peça inicial vai ser a denúncia para esta ação. Não é diferente no que diz respeito à ação penal pública condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Por quê? Porque aqui a lei penal é que vai dizer que o Ministério Público só pode oferecer a denúncia se houver a representação por parte da vítima, que libera o promotor para entrar com a ação. Ou um ato do ministro da Justiça que libera também, em que pese a palavra venha a ser requisição, mas o ministro da Justiça libera o promotor para oferecer a denúncia. Então, lembrem sempre, a denúncia é a peça inicial tanto da ação penal pública incondicionada, quanto da ação penal pública, seja ela condicionada à representação da vítima ou à requisição do ministro da Justiça. E a queixa é a peça que é usada apenas para ação penal privada. Tá? Então, nesse final de aula, aqui, que é uma aula introdutória sobre a ação penal, eu gostaria que vocês guardassem isso. A denúncia é a peça inicial da ação penal pública incondicionada e da ação penal pública condicionada à representação, porque nessas duas modalidades de ação, quem que vai propor? O Ministério Público. Sempre ele, Ministério Público, é que vai ingressar com a ação penal. Tá? Se for ação penal privada, a lei penal transfere a legitimidade ativa para o particular, e aí a peça inicial é queixa-crime, não é denúncia. E aí vai ter que cumprir essas outras formalidades a mais aqui, que foram acrescentadas, que é a procuração com poderes especiais, a narrativa do fato, dentro da procuração, fato que está sendo objeto de acusação na ação penal privada, tá certo? Então, eu agradeço mais uma aula. Boa sorte para vocês que estão estudando para concurso. Vamos continuar no nosso estudo de processo penal pelo PCI Concursos. Muito obrigado e boa sorte.